vezes esperar é algo bem difícil. Todo mundo espera por alguma coisa. E às vezes essa espera ela acaba nos deixando sem paciência. E hoje, depois de você esperar uma semana, você vai assistir uma outra EBD. Mas o que deixa a gente sem paciência? O trânsito? As pessoas? Talvez a falta de paciência seja um dos grandes males da humanidade hoje. Ela tem gerado uma série de transtornos. Hoje, a nossa lição no EBD, nós vamos falar sobre uma vida de paciência. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todas as pessoas que estão ao redor de você. Muito obrigado pela sua companhia nessa manhã de domingo, que nós estamos aqui para conversar sobre na nossa Escola Bíblica Dominical e tratar de um assunto que, como eu já falei anteriormente, nós vamos falar sobre uma vida de paciência. Esse é o tema da lição de hoje, baseado na carta de Tiago. Nós estamos estudando Ensaios da Vida, uma série sobre alguns estudos na carta de Tiago, e hoje nós vamos falar sobre uma vida de paciência. Onde está isso, Estevão? Tiago, no capítulo 5, nos versos de 7 a 11, que nós vamos fazer essa leitura agora. Então peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, enfim, onde que você tem acesso à palavra do Senhor. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é a versão que a gente tem trabalhado aqui nas nossas EBDs. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vendo como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O nosso texto dessa manhã, ele nos conclama a ter diversos pensamentos aí sobre como que a vida ela vai se construindo, né? Principalmente porque Tiago ele vai argumentar, né? Logo em seguida ele vai falar o contexto imediatamente anterior. Ele está falando de um contexto de opressão pelos ricos, mas ricos ímpios, ricos maus, que não obedecem à ordem do Senhor. Então, nesse contexto anterior, Tiago vai trazer, né, ele vai fazer um corte aqui. Interessante porque a palavra perseverança, ela significa a qualidade de quem persevera, pertinácia, constância. É algo que, por mais que a vida e as circunstâncias elas sejam as mais diversas possíveis, né, a perseverança ela vai ser constante. Então existe nesse texto uma correlação entre as palavras paciência e perseverança. Por isso que nessa tradução da NVT, o enfoque, a ênfase é na palavra paciência, numa forma de deixar o termo mais perto da nossa realidade, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender a diferença entre perseverança e paciência. É óbvio que o enfoque para a gente aqui é que a paciência no contexto ela vai ser uma qualidade de alguém que consegue suportar uma condição, suportar uma circunstância, e nesse suportar a pessoa vai perseverando, vai conseguindo caminhar, e essa caminhada ele vai fazer bem para quem espera, bem para quem é paciente, bem para quem persevera. Então, embora nós já tenhamos feito a menção sobre a perseverança na vida do cristão, na lição de número 2, né, uma vida de provação, uma vida de alguém que sente as dores da provação, mas que persevera. Então a perseverança ela vai ser um dos elementos que vai te ajudar a superar a provação. Nós vemos aqui então
que nós vimos que a perseverança ela é um dos objetivos, né, de Tiago, quando ele fala sobre a manutenção, sobre manter-se na fé. Então, lembrando, o contexto de Tiago é uma carta que aparentemente ele está escrevendo para judeus, cristãos judeus que estão fora ali de Jerusalém, e a ideia é que essa carta ela sirva como um modelo, né, uma modelagem de como as pessoas deveriam viver para se manter na fé cristã. Então, partindo do pressuposto que Tiago está escrevendo para cristãos e pessoas que entendem o que é o Evangelho, entendem quem é Cristo, tiveram uma conversão, tiveram uma experiência com Cristo, nada mais justo do que nessa circunstância Tiago está falando sobre paciência. Por quê? Porque parece que em dado momento nós somos recebedores de diversas promessas, né? Nós temos aí muitas promessas na Bíblia, mas vamos para um contexto mais próximo da gente. Quem nunca ouviu da mãe, né, aquele famoso "na volta a gente compra", porque as nossas mães diziam assim pra gente, a gente ia para fazer compras, né, em algum lugar, no supermercado, ou então a mãe da gente levava a gente no centro comercial, no comércio. Aqui em Belém é lá na João Freire, aquelas ruas ali, né? Ou em uma área comercial ali, de feira, que você tem diversas coisas, e para criança geralmente chamava atenção, principalmente aqueles brinquedinhos importados, que geralmente eram baratinhos. E aí a gente falava, mãe, olha que legal, não é caro, porque aí a gente aprende rápido a noção de caro e barato para poder dizer o que é barato que dá para comprar. Isso se você é filho de gente que não tem tanta condição assim, né? Se você é filho de rico, você provavelmente não teve muita noção de valores. Mas quando a gente chegava lá e dizia assim, mãe, eu quero. Então a mãe da gente falava o quê? Na volta a gente compra. Infelizmente esse na volta a gente compra nunca acontecia. E aí era uma promessa, então a gente passava o tempo todo nessa volta que dava com os nossos pais, esperando essa volta. E essa volta nunca acontecia. Mas nós esperávamos, nós tínhamos esperança, nós pacientemente, às vezes impacientemente, esperávamos. Então a ideia de Tiago é dizer que nós, como cristãos, nós vamos esperar por um tempo. Né? Ele está falando para a gente que está longe, falar assim, olha, vocês vão ter que ser perseverantes na fé, porque a gente não sabe quando as coisas vão acontecer, quando a promessa de Jesus do seu retorno vai se concretizar. Então vocês precisam ser pacientes aí e aguentar o tranco, né, para poder entender o seu contexto e poder se segurarem firmes na sua fé. E aí Tiago vai, como eu já tinha falado, ele vai trazer essa fala desse texto que nós lemos logo depois do contexto de que ele faz uma acusação dura sobre aqueles ricos que são impiedosos, ricos que são ímpios. Né? Ele vai trazer uma crítica muito forte sobre aqueles que construíram o seu patrimônio, os seus bens, sobre o trabalho de gente humilde, roubando-lhes, fazendo com que essas pessoas sofressem todas as cargas e tomando dessas pessoas, roubando-lhes não só a dignidade, mas roubando-lhes dinheiro, roubando-lhes a vida, porque eles eram homens maus. Então, às vezes a gente tem uma falsa impressão hoje de que a Bíblia não trata desses temas, né? Mas pelo contrário, a Bíblia ela é um livro completo. A revelação de Deus ela é completa, ela fala de problemas atualíssimos. Ela vai falar que o rico, que é um rico opressor, que é um rico que ele ama o dinheiro, que é um rico que ele constrói o seu patrimônio na dor do necessitado, que ele constrói seu patrimônio sem considerar que aquele que trabalha para ele é uma pessoa, é um ser humano, ele não é um número de matrícula, ele não é uma pessoa avulsa, que considera cada um da sua empresa como alguém importante e lhe dá o devido reconhecimento. Agora, claro, considerando o sistema econômico que a gente vive, não é possível, né? Não é que não é possível até seria, mas se você tem um negócio, você precisa considerar que o negócio precisa sobreviver, e se você está do lado daqui, então vai ter aquela disputa.
Mas Tiago está dizendo o seguinte: o rico que oprime, que rouba o seu trabalhador, que envergonha, que humilha, que o trata como um objeto, apenas como um meio para o fim, que é a riqueza, esse rico ele é estritamente condenado por Tiago. Ele diz que esses ricos que construíram a sua riqueza com o suor dos pobres, negando-lhes a justa paga, o justo pagamento. Então a crítica dele é para essas pessoas, não é para todos os ricos, não é que o rico é um problema. Quem é rico e que é um rico, que é um cristão, que respeita a palavra de Deus e respeita todas as premissas cristãs, louvado seja Deus pela vida dele. Porque ele tem grande oportunidade de não só ajudar os irmãos necessitados, como ser um agente de contribuição social muito importante também, gerando emprego, gerando renda. Agora, o problema aqui de Tiago é com aquele que, mais do que ser alguém que tem uma aparente contribuição, é uma pessoa que explora. Então ele está combatendo basicamente aqui a exploração. Então ele conclui o seu pensamento no verso de número 6 sobre a questão do rico, e ele volta assim então para o tratamento mais próximo, para quem é de fato o destino da carta. Ele faz um alerta sobre o rico opressor, então ele retorna falando irmãos. Então quando ele quebra para a cortesia dos irmãos, então Tiago já está de volta falando especificamente com seu público. Ele não está falando sobre um aspecto, ele volta-se para o seu público e fala irmãos. A forma como ele constrói o seu argumento parece que ele deixa a entender que ele crê que os ricos eles serão condenados por Deus no momento certo. Então, se você acha, por exemplo, que o rico impiedoso, e aí a gente infelizmente vê empresários, enfim, gente que tem recursos, mas que ganha esses recursos a despeito da exploração alheia, essas pessoas serão devidamente punidas e o opressor ele será devidamente punido por Deus. Então não adianta você pegar e tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque se você crê na palavra de Deus e se você crê que Deus é soberano, então você crê que Deus vai resolver todas essas questões em algum momento. Agora, é o que nós vamos ver também hoje, é que existem circunstâncias diferentes e a vida ela vai apresentar circunstâncias diferentes para cada um. Então é muito importante, como eu sempre tenho dito para você que não participa da nossa juventude, eu sempre tenho dito para o pessoal, a forma como nós enxergamos o mundo, a nossa cosmovisão ou como a gente analisa as coisas, tem que ter a premissa básica da lente da palavra de Deus. Então eu preciso analisar todos os contextos em que eu estiver inserido à luz da palavra de Deus. E não pegar o meu contexto, uma ideia que eu acho que é uma ideia legal, e a partir dela olhar para a Bíblia. Então quando eu faço isso, eu estou dizendo que a Bíblia ela não é parâmetro para a vida. E se ela não é parâmetro para a vida, então eu tenho que repensar o meu cristianismo. Então, voltando aqui para o nosso texto, né? Na verdade não é voltando, mas retomando o raciocínio da lição de hoje, as palavras usadas para paciência são duas. Essas palavras, originalmente, uma fala de uma perseverança ativa e resistente, enquanto que a segunda, né, ela vai falar mais perto da longanimidade. Ou seja, uma é uma perseverança com um toque ali parecido com paciência, e a outra palavra ela vai falar mais próximo do que é a longanimidade, ou é um ânimo para você suportar bondosa e amorosamente uma circunstância um pouco mais complicada. Então, a ideia é que nesse contexto os termos eles tenham ali similaridades em alguns pontos. Agora, eles não são estritamente iguais, eles não são exatamente, porque obviamente são palavras diferentes e você vai ter significados específicos diferentes, mas contextualmente falando, as palavras elas têm uma proximidade no seu significado. Por que isso é importante das palavras terem proximidade e significado? Porque senão nós estaríamos falando de sentimentos ou atitudes distintas, enquanto que o enfoque geral dessa perícope, desse trecho da palavra de Deus, desse capítulo, ele quer dizer que nós como cristãos precisamos ser pacientes. A nossa vida tem que ser uma vida de paciência, então a gente precisa, à luz do texto bíblico, ser paciente.
Então tenha um pouco de paciência, porque eu sei que às vezes é difícil ficar aí 1 hora assistindo a escola bíblica, mas eu imagino que você não se incomode ficar 3 horas e 9 minutos assistindo, por exemplo, um filme dos Vingadores. Então tenha um pouquinho de paciência aí e acompanhe até o final da lição. Paciência e perseverança, meus irmãos, são itens que nos nossos dias parecem estar cada vez mais escassos. Cada vez mais escassos. É interessante isso. Se você for lembrar aí no contexto antes da pandemia, antes do isolamento social, uma das maiores críticas das pessoas era o trânsito. Porque o trânsito é caótico, porque não dá para pegar um ônibus cheio, porque o ônibus demora, porque está engarrafado, e é ruim, e é calor, e é chuva, e é caatinga, e é aquela coisa toda. Se você está num veículo particular, é o trânsito, o joelho dói para ficar dirigindo, vai e volta, e é cansativo. Então eu costumo dizer que o trânsito ele é ali, quando eu trabalhava, que eu morava longe do meu trabalho, eu passava 1h30 de ônibus para ir trabalhar e outra 1h30 para voltar para casa. Então, para mim eram 3 horas de vida que assim, era morte aquilo, porque eram 3 horas de vida que eu perdia. Até que um dia resolvi começar a ouvir aula, né? Ouvir podcast, ouvir mensagem, ouvir coisa para aprender. Então nessa 1h30 que eu passava no ônibus, ao invés de ficar navegando em rede social, que é aquela coisa que é bom, mas não é, no geral, então eu ia aprender. Então eu sugiro que se você já voltou aí às suas atividades normais, né, muitos de nós já retornaram para as suas atividades, então se você já retornou, eu sugiro que se tiver no ônibus aí, coloca, ou então mesmo no seu carro, coloca uma coisa para ouvir que seja para o seu crescimento. Então nos dias de hoje, às vezes a gente nós somos uma geração, nós temos visto as gerações que estão vindo, né? Gerações impacientes. Se você olhar a turma que está chegando para o mercado de trabalho, que está com 18, 20, 22 anos, os caras já passaram de vários empregos. A geração da minha para trás era uma geração de manutenção que ficava no trabalho e ficava ali... ficava no trabalho 10 anos, 15 anos, aposentava na mesma empresa. Então eram pessoas que tinham paciência para aguentar 2, 3 anos, ter uma promoção, 4, 5 anos, outra promoção, às vezes 10 anos para ter uma promoção na empresa. Hoje não, hoje o mercado de trabalho ele é assim, o cara está 6 meses na empresa, ele acha que ele entregou resultado, e se ele não entregou e se a empresa não avaliou bem o suficiente para que ele tenha o seu resultado visto e reconhecido financeiramente, oposição, enfim, o cara vai embora. Impaciência. Nós temos uma geração muito impaciente. É interessante porque, por exemplo, se você pegar o João tem 2 aninhos, né? O João já sabe ir lá na TV, pegar o YouTube e apertar no avançar para pular para sair da propaganda de um vídeo que ele está assistindo. A gente bota lá 3 palavrinhas para ele assistir, às vezes tem aquelas propagandas, então ele já sabe que a hora que dá 5 segundos e o avançar ele não sabe ler, mas ele sabe que aquele botão fica animado, ele já aperta lá para pular, porque não se tem mais paciência. A paciência da gente, à medida que o tempo vai passando e a gente vai facilitando algumas coisas, a nossa tendência é ficarmos impacientes a certas circunstâncias. Isso, no geral, se torna um problema. Então, Tiago nos ajuda a ter algumas lições sobre como viver uma vida de paciência. Então, a primeira lição que Tiago nos mostra nesse texto, nos versos 7 e 8, é que o limite da paciência é a volta do Senhor. Pois é, o limite da paciência é a volta do Senhor. Mas, Estevão, de onde tu tirou isso da tua cabeça? Não. Você olhar os versos 7 e 8, você vai ver que ele diz: sejam pacientes enquanto espera a volta do Senhor. Cara, meu irmão, minha irmã, meu prezado, minha prezada, pense comigo. Se eu devo ser paciente até que o Senhor volte, por que eu estou sendo impaciente então? É um negócio de doido, né?
Mas se você for pensar comigo, o limite da paciência é a volta do Senhor, ou seja, eu preciso ser paciente até que o Senhor volte. Jesus já voltou? Não, Jesus não voltou. Então, até que ele volte, eu preciso exercitar a paciência, o que em muitos momentos, em muitas circunstâncias na vida, vai ser difícil. Sim, não é fácil. Não estou prometendo para você que a vida vai ser mais fácil agora. Descobrimos a pólvora, agora temos uma fórmula. Não existe isso. Assim como qualquer característica do ser humano, quando a gente vai falar aí de exercícios físicos, por exemplo, que quando você, na primeira semana que você vai para academia, vai fazer qualquer tipo de exercício, caminhada, qualquer coisa que valha, você vai sentir dores descomunais no seu corpo, porque o seu corpo não está acostumado e ele precisa passar por um processo de adaptação. Então, nesse processo de adaptação, você vai sofrer as dores pertinentes ao início de uma jornada fitness, por assim dizer. E aí você vai ter dores no corpo. Então, às vezes, qualquer característica, qualquer aspecto da vida que você vai precisar exercitar, você vai ter essas dores também. Com a paciência não é diferente, né? Tem gente que costuma dizer que quem tem limite é município. A paciência, ela vai ter uma limitação. Qual é a limitação? A volta do Senhor, né? Então, em 2020, nós temos visto aí que para muita gente, eu vejo isso aí nas poucas redes sociais que eu navego, que eu costumo prestar atenção, que as pessoas estão assim dizendo 2020, né? Lá em dezembro era assim, 2019 foi terrível, acaba desde fevereiro, março, acaba 2019 porque 2019 tá sendo um ano ruim, passou 2019, chegou em dezembro, não, 2020 vai ser o ano. Tudo que não deu certo em 2019 vai dar certo em 2020. Quantos planos e quantos sonhos foram frustrados no contexto que nós estamos vivendo? Quantas pessoas tinham diversos planos, diversos planejamentos, tinham coisas assim que eram dadas como certas que acontecessem agora e aprove ao Senhor que não aconteçam, ou pelo menos não nesse momento, né? Eu tenho um amigo muito querido que estava ali desde o ano passado, cara, vou casar e tal. Eu vou ser padrinho de casamento, vou ser testemunha, não sei como é que é o nome, padrinho, testemunha, enfim. Não sei porque a gente que é crente, às vezes a gente toma certos cuidados com alguns nomes, né? Mas eu vou ser testemunha do casamento, né? Eu vou testemunhar, o acaba se amarrar com a sua digníssima diante do Senhor. E aí, seria agora em julho, então por causa de todo esse contexto, infelizmente o casamento precisou ser adiado, né? Então, dado esse exemplo, quantos outros exemplos, quantos outros sonhos aconteceram? Então a gente vê que parece que 2020 está sendo um ano terrível, está sendo um ano de pandemia, de crise política muito pior do que ela já costuma ser, um ano de crise econômica absurda, né? Ontem, esses dias aí, acho que foi ontem, não lembro agora quando foi um dia desses aqui, eu estava assistindo uma entrevista aí de um órgão competente que fala de economia no mundo, e esse órgão disse assim, olha, no Brasil a gente vai chegar a X% de desempregados, com tantas milhões de pessoas em 2021, vai ter queda de índice daqui, índice dali, e as notícias não são as melhores, né? A gente vive uma crise social, agora mais recentemente uma crise racial com relação aos protestos que a demonstração das pessoas diante daquela atrocidade que fizeram com o Floyd. Então acaba que a gente vive um caldeirão dentro desse contexto de que tudo, né, com o advento da internet, tudo é maximizado, tudo todo mundo sabe, tudo todo mundo vê. Hoje qualquer pessoa com o celular na mão é um potencial registrador de fatos e de momentos e que pode jogar na rede e que aquilo ali vai virando. Então 2020 parece assim um ano terrível, né? Então Tiago ele vai incentivar os seus leitores a ser pacientes diante de circunstâncias das mais diversas. Ele vai mostrar que ele vai incitar, ele vai ensinar, ele vai provocar, ele vai exortar a que nós sejamos pacientes até que o Senhor volte. Ora,
Quando o Senhor vai voltar? O dia e a hora, só o Pai o sabe. Mas Jesus, em diversas oportunidades, nos diz: vocês têm que estar prontos com a lamparina cheia de azeite. Vocês têm que trabalhar como se o Senhor de vocês fosse voltar daqui a pouco, agora. Vocês têm que atuar fazendo seus talentos aumentarem, porque daqui a pouco o dono dos talentos volta. E quando ele voltar, o que ele vai achar? Mas a gente, às vezes, vive uma vida impaciente, achando que Jesus não vai voltar. Então, quando eu acho que Jesus não vai voltar, eu começo a viver uma vida ali um pouco mais flexibilizada, né? Eu começo a viver uma vida ali mais de boa. Eu não sei se é de boa mesmo o termo, mas a gente começa a viver uma vida mais preso nesse mundo e menos focado no mundo vindouro, que é para onde todo cristão deve de fato apontar. É viver nesse mundo pensando: o reino já e ainda não. O reino de Deus já veio, eu já preciso viver aquilo que Deus já me deu para viver nesse mundo, para que então, posteriormente, eu também viva na presença dele. Então eu já tenho que nesse momento viver as coisas que Deus me dá para viver. Tiago vai mostrar que a paciência ela independe de circunstância. Ele não colocou uma limitação na paciência. Ele disse: beleza, vocês têm que ser pacientes até que Jesus volte. Não é se a situação tá boa, se a situação tá ruim, se seu time ganhou, se tem futebol, se tem crise, se não tem crise, se tem pandemia, se tá tudo bem. Ele falou, não colocou. Ele disse: sejam pacientes até que o Senhor volte. Que isso, o Senhor volte então, finalmente? Bom, é a história, né? Se você já deve ter ouvido diversas vezes se não o nosso pastor, mas outros pastores falando sobre a parousia, né? A parousia, que é um termo que ele especificamente trata da segunda vinda de Jesus. É um termo técnico que fala da volta de Jesus para julgar os ímpios e libertar os santos. Você vai ver ali, por exemplo, no sermão profético de Jesus em Mateus 24, no verso 37, no verso 39, ele falando da segunda vinda do Filho do Homem. Então é esse retorno, né? Jesus diz: eu vou voltar. Ele foi para os céus, ascendeu aos céus, e ele disse: ele vai voltar para resgatar, para retomar, para julgar quem tiver, para julgar todo mundo e resgatar os seus. Quando isso vai acontecer? Bom, Tiago aparentemente ele deixa claro o seguinte: vai acontecer, mas ele não faz nenhuma menção temporal sobre isso. Né? Alguns autores gostam de, ou pelo menos pressupõem, que Tiago estaria falando, ou pelo menos a intenção é de que seria logo. Só que se Tiago atentou-se aos ensinos de Jesus, muito provavelmente sim, Jesus mesmo disse que o dia e a hora, o Pai é quem sabe. Então não faria sentido Tiago falar sobre algo que naquele momento não teria data. Então não dá para dizer assim: daqui a pouco, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Não. A ideia aqui é viver uma vida com a convicção, com a certeza absoluta que a parousia acontecerá, que o retorno de Cristo vai acontecer. Então, se a gente vive uma vida sem essa convicção, sem essa certeza, muito provavelmente a nossa vida vai ser um eterno meter os pés pelas mãos, e provavelmente nós estamos vivendo de maneira errada aquilo que o Evangelho, aquilo que a cristandade advinda, que nós interpretamos biblicamente, deve ser feito, ou como deve ser vivida. Então Tiago ele vai dizer o seguinte: bom, já que vocês não entendem, né, ou talvez se vocês não entenderem essa questão do limite da paciência, se é a volta do Senhor, então ele traz o exemplo do contexto judaico, contexto da Palestina, do contexto de um povo acostumado com a agricultura. Ele fala: olha só o lavrador. Era um exemplo corriqueiríssimo. Alguém que prepara a terra, semeia, cuida, espera crescer. Então, finalmente, depois de um período, ele vai colher. É engraçado porque talvez se você nunca plantou nada, você não tenha essa noção do espaço de tempo. Mas o papel do lavrador é o papel dele. Mas quem vai dar o crescimento, né? Nós entendemos que é Deus, mas eu vou usar um outro termo.
é a natureza do vegetal. Porque o lavrador, ele vai preparar tudo, ele vai colocar a sementezinha lá. Óbvio, eu estou dizendo que tudo isso é um contexto controlado por Deus, mas para dizer especificamente, o lavrador ele não tem a condição, por mais tecnologia que se tem, e hoje em dia a gente já tem tecnologia para acelerar uma série de coisas, para acelerar o crescimento de um frango, enfim, de uma série de itens. Mas se eu for levar em consideração a natureza, o lavrador ele pode preparar a terra, semear a semente, cuidar da terra, mas ele precisa esperar a semente germinar, ele precisa esperar os primeiros brotos saírem, ele precisa esperar a árvore crescer, ela dá flores, e aí então ela dá frutos para que ele colha. Tudo isso demanda paciência, porque isso não acontece do dia para a noite. Então ele traz esse exemplo para os seus leitores e para nós. O que você faz, o seu esforço, ele é importante. Seu esforço de vida nas coisas que você faz, ele é importante. Mas até que ponto os seus esforços, eles são de fato, têm sido esforços válidos? Porque na nossa impaciência, a gente quer resolver tudo no braço, quer resolver tudo na hora, não, tá aqui, eu preciso fazer, eu preciso agir, eu preciso... Calma. Talvez Deus tenha separado esse momento de isolamento já há quase 3 meses, né? Pelo menos a maioria das pessoas começou a parar de isolamento no dia... Eu por exemplo, parei de ir para a sede da empresa que eu trabalho dia 23 de março. Então já vão fazer aí 3 meses. A última reunião de jovens que nós tivemos com a nossa turma da igreja foi no dia 14 de março. Saudade da minha galera, saudade dos meus irmãos. Depois, de lá pra cá, a gente tem se encontrado pela internet, faz encontros, mas a gente sente falta dessa proximidade. Nós poderíamos pegar e marcar na força, né? Não, vamos marcar na casa de alguém, vamos todo mundo pra lá, porque a gente não pode, não sei o quê. Mas quem já teve, né? Quem já pegou lá o Covid e passou por perrengue, né? Sabe que não é uma coisa simples. Que eu diga, as mais de 40 mil vítimas aí, né? Pelo menos os dados oficiais falam de 40 mil vítimas. Então nós não podemos ser irresponsáveis de pegar e querer fazer as coisas de qualquer forma. Então Tiago nos mostra que nós precisamos ser responsáveis como cristãos, como servos do Senhor, e dizer assim, ó, aqui nesse contexto eu preciso tomar cuidado, você precisa tomar cuidado, você precisa ser paciente, aguarde, espere o momento, não precisa de pressa. A vida ela está acontecendo ainda, por mais que a gente esteja em casa, a vida continua acontecendo, então a gente precisa tomar o cuidado que precisa tomar. Se você pode acreditar, você pode negar, você pode ser de qualquer espectro desses, mas o fato é que todos nós precisamos ter paciência. Então, tem que ter paciência para esperar, por exemplo, a vacina chegar, né? Pelo menos. Então, do negacionista àquele que crê em tudo, você tem que acreditar que uma hora vamos ter uma vacina, que aí vai vacinar todo mundo e pronto, a vida começa a retomar um outro ritmo, né? Não sei se normal ou não, enfim. O fato é que nós precisamos ser pacientes. À medida que esperamos nosso Senhor voltar, devemos nos fortalecer e nos ajudar mutuamente. Uma vida, meus irmãos, de paciência é a doce espera pelo retorno do nosso Senhor, porque Ele virá. Como diz aquela velha canção, Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos Ele é nosso Senhor. Não é isso, Jesus vai voltar. Até lá, você precisa ter paciência. Um segundo aspecto que Tiago nos mostra nessa lição, ou nesse texto, né, nessa nossa lição de hoje, é que o teste da paciência é a convivência. O verso 9, se você prestou atenção, ele vai dizer o seguinte, ó: sejam também pacientes, fortaleça seu coração, porque às vezes você é próximo, aí ele vai dizer o seguinte: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Não se queixem uns dos outros. Você aí que vive reclamando dos irmãos, né? Das pessoas. É aquele seu irmão que é chato.
é a sua mãe que nunca lhe entende, é o seu pai que não te abraça, é o marido que reclama da comida da esposa, é a esposa que reclama que o marido só fica largando a toalha de cima da cama, molhada. Enfim, a gente adora reclamar. Nós adoramos reclamar. Reclamar é um negócio que a gente gosta. Talvez alguns de vocês não. Mas é o esporte preferido de 9 em cada 10 pessoas é reclamar de alguma coisa, porque a gente sempre acha que está certo. Então, Deus, na sua soberana sabedoria, vai dizer assim, bom, tem gente que pede a Deus aí sabedoria, né? Ora, Deus me dá sabedoria, Deus me dá paciência, eu preciso ser uma pessoa mais paciente, coisa e tal. E aí Deus vai fazer o quê? Ele vai fazer assim, ó, bom, se você quer paciência, então eu vou lhe dar uma oportunidade para exercitar sua paciência. Quem nunca perdeu a paciência com outra pessoa que atire a primeira pedra. Você já perdeu paciência com alguém? Pois é. Perder paciência é um negócio aí corriqueiríssimo. Nas nossas relações com as pessoas, nós temos a oportunidade de melhorar. Deus nos dá a oportunidade de, no nosso relacionamento interpessoal, melhorar. Seja essa relação com a pessoa que você escolheu para casar, seja com seus filhos, seja com seus pais, com seus irmãos, que são relações ali, relações familiares, exceto o casamento, são relações que você não escolhe. Deus deu e você tem que se virar com o que Deus te deu, né? Mas aí o casamento é uma relação de escolha. Você escolheu casar com essa pessoa. Se você foi sábio ou não, se vira aí, irmão. Você que lute. Mas é um fato. No casamento a gente escolhe. Então, por escolha nossa, a gente precisa conviver com essa pessoa e exercitar paciência. Relações de amizade, nós escolhemos. Os nossos amigos, nós escolhemos. Nós escolhemos os nossos amigos. A gente que diz, não, aquela pessoa, a gente tem coisas em comum ou não, né? Mas a gente vai criar uma relação, os nossos amigos nós escolhemos. Os nossos irmãos da igreja, nossa família da fé, em parte, né? Em parte, de uma certa maneira, a gente faz uma escolha, mas em parte também não, porque pela soberania de Deus, aqueles que vão sendo salvos, aqueles que vão crendo no Evangelho, eles vão sendo salvos, eles vão fazendo parte do corpo de Cristo, então a gente aprende a conviver com essas pessoas. E aí é que tá. Porque se eu for falar do contexto de igreja, por exemplo, às vezes pode ser um pouco difícil a gente lidar com algumas pessoas, porque nós somos diferentes. Pensamentos diferentes, opiniões diferentes, jeito de ver o mundo diferente. E aí, nós somos desafiados aqui a termos paciência um com o outro. Paciência não é passividade, não confunda isso, né? Tem gente aqui, por exemplo, que é igual aquele Seu Saraiva, aquele personagem, né? A pessoa, Seu Saraiva, o senhor por aqui, e fala, não tô aqui, tô lá em casa fazendo um churrasco. Tem gente que perde a paciência, só que isso aí, gente, não é falta de paciência não, isso é estupidez. Era um personagem que todo mundo ria, achava engraçado, é grosseria. Então, assim, às vezes, a impaciência, ou a falta de paciência, ela é transformada, ou melhor dizendo, ela é emulada, ela é convertida em grosseria, em estupidez, e isso no corpo de Cristo é inaceitável. Isso em termos de educação, relação cívica, é inaceitável. Você ser estúpido, ser grosseiro com outra pessoa, então, mas você sendo crente, aí todo mundo vai dizer, olha só o crente, olha que belo exemplo de gente grossa. Aí, eu sou sincero. Meu irmão, má educação não é sinceridade. Então, você me desculpa se você, porventura, eu espero que você não fique chateado comigo, mas assim, não confunda sinceridade, honestidade, verdade com grosseria. Você pode falar a verdade, pode ser honesto, pode ser sincero, sem ser grosseiro, sendo uma pessoa cordata, tá? E aí Deus vai dizer o seguinte, ó, para exercer a paciência você precisa conviver. Quando nós voltarmos para nossa convivência eclesiástica, de igreja, de trabalho, de colégio, a gente vai notar que talvez as nossas relações mudem um pouco, porque a gente está mais acostumado a ficar sozinho ou ficar só com o nosso núcleo familiar, né? Então acaba que você é tentado a dizer assim, bom, se o culto na igreja for transmitido pela internet, eu vou sair de casa, pegar meu carro, gastar minha gasolina e ir até lá, eu posso transferir meu dízimo ou minha oferta pela internet. Eu
vou economizar gasolina, eu vou evitar trânsito, se bem que domingo geralmente não tem problema. Mas quinta normalmente tem. Eu vou evitar o perigo da cidade, né, de ladrão, etc, essas coisas todas, perigo do acidente, melhor ficar em casa. Infelizmente, teve muita gente que já estava assim, né? Então, acaba que tem bastante dificuldade. Eu tive um pastor que ele costumava dizer isso, né? Que a grande oportunidade que nós temos como crentes de desenvolver características próximas, características de Jesus na nossa vida é a convivência, é o atrito, é aquela convivência ali de roçar, de cruzar com o irmão todo dia e ter que ser cordato, ser amável, respeitá-lo, amá-lo como o corpo de Cristo que nós somos. Juntos. Ele não é corpo sozinho, eu não sou corpo sozinho. Unidade não quer dizer uniformidade. Unidade é que os diferentes se juntaram para compor o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Unidade na diversidade. É isso que a gente está falando. Sobre ser paciente é você considerar que o outro, mesmo diferente, é corpo de Cristo igual a você. Tá? Então, nós precisamos aprender a suportar um outro em amor, como diz lá em Efésios 4:2. É entender que isso deve ser permeado pelo amor. O que azeita a relação da gente como corpo de Cristo é o amor. Nós não devemos nos queixar uns dos outros, porque isso contradiz a nossa condição de cristãos. E claro, a gente peca nisso e muito, a gente reclama demais, a gente se queixa do outro. Porque fulano me chamou de feio, é porque fulano ele fez isso e eu não gosto, porque cantaram a música que eu não gosto lá no culto, porque o culto só canta a música do Inário. Não, isso é uma guerra antiga, né? Graças a Deus a nossa igreja não tem muito esse problema, consegue fazer uma mesclagem muito boa. Mas tem igreja que é uma guerra, só canta música de conjuntos A, B e C, ou de determinados estilos, ou só canta a música do Inário. É só para você entender que às vezes a gente começa a reclamar porque a gente só quer se queixar mesmo, a gente quer ter uma razão para reclamar de alguém, a gente quer reclamar de alguém, a gente quer botar culpa em alguém, às vezes até da nossa insensibilidade, a gente quer responsabilizar as pessoas por causa da nossa ausência, por causa da nossa inoperância, das nossas falhas. A gente quer transferir as nossas responsabilidades, a gente quer transferir as nossas culpas, e a melhor forma de fazer isso é reclamar do outro, acusar o outro daquilo que eu não consigo fazer, para eu poder me sentir bem comigo mesmo. Isso aí a psicologia vai explicar. A gente está transferindo, né? A gente está projetando no outro aquilo que a gente de fato é. Então, o ensino de Tiago, ele é muito forte sobre a questão do julgamento, e está ali muito próximo do que o ensino de Jesus, do que Mateus registra, né, em Mateus 7:1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Tiago está dizendo o seguinte: gente, meus irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Não julguem para vocês não serem julgados. Isso aqui não tem a ver com exortação, com alguns aspectos de julgamento, que outro dia a gente pode até conversar, inclusive o pastor já falou, acho que há algum tempo atrás, sobre isso, que são aspectos diferentes sobre julgamento, tá? Porque tem muita gente que diz assim: só Deus pode me julgar. Pois é, se Deus te julgar, vai sair como esse negócio aí? É tenso. Eu quero ter Deus como meu socorro bem presente da angústia, não como juiz. Não como juiz que vai julgar as coisas dentro dos meus méritos, porque assim, papai, o negócio vai ser dureza. Então ele vai mostrar pra gente que a maledicência ela pode ocorrer. Você vai ver em Tiago 4, 11 e 12, Tiago dizendo: não falem mal uns dos outros. Não fala mal uns dos outros. Maledicência. Estevão, isso acontece na igreja? Sim, isso acontece na igreja. Mas a igreja não é um lugar de gente perfeita? Não. A igreja é um lugar de pecadores que reconhecem-se pecadores e estão buscando em Cristo, sob a ação do Espírito de Deus, serem pessoas mais parecidas com seu Redentor, mais parecidas com Cristo, discípulos de Cristo. Mas a igreja é feita de gente imperfeita. E glória a Deus por isso. Imagina se você tivesse 2, 3 ali na igreja que fossem perfeitos.
Ia ser um negócio horrível, né? Porque os imperfeitos iam ficar o tempo todo lá se cortando, se rasgando. Não. Nós temos um parâmetro que é Jesus Cristo. Ele é o nosso parâmetro único de perfeição que a gente deve seguir, deve buscar, deve correr atrás. Então, não sejam maledicentes. E nessa convivência, às vezes, a gente precisa ter paciência para não falar certas coisas e para dizer aquilo que precisa dizer na hora certa, do jeito certo, biblicamente, com responsabilidade. É necessário, meus irmãos, que uma vida de paciência seja talhada na convivência com as pessoas e, em especial, com aqueles que são mais próximos. Por fim, o fim da paciência ele é a misericórdia e a compaixão do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Porque Tiago, enfim, vai dizer assim, paciência, ela vai nos trazer para situações difíceis. Por que a paciência vai nos deixar em situações difíceis, Estevão? Porque em determinadas posições que nós estivermos, nós precisaremos atuar de maneira firme na manutenção de quem nós somos. Nós devemos nos manter numa posição e suportar aquela posição, porque vai ser dureza. Tiago aqui, ele cita 2 exemplos de sofrimento. Ele vai dizer, irmãos, tomem como exemplo de paciência o sofrimento dos profetas. E depois ele vai complementar dizendo, vocês ouviram falar de Jó, que não era um profeta. E a gente citou Jó aqui já numa dessas lições. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Para Tiago, Jesus nos fala que os perseguidos, por causa da justiça, eles são bem-aventurados. Está lá em Mateus 5,10. Então, para Tiago, a paciência ela é uma virtude que ela pode nos levar a circunstâncias extremas. Ou, melhor construindo, em circunstâncias extremas também, a paciência ela há de se fazer valer nas nossas vidas. Quando Jesus coloca que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, não necessariamente quer dizer que a bem-aventurança está atrelada a questões de felicidade terrena, como se entende a felicidade, achando que é uma sucessão de emoções subjetivas, né, de aspectos emotivos subjetivos de cada um por si entende o que é felicidade. Nós devemos entender que a bem-aventurança está atrelada à aprovação e recompensas objetivas e inalteráveis dadas por Deus. A bem-aventurança é algo que Deus dá e atrelada a isso você vai ter a aprovação e as recompensas objetivas dessa bem-aventurança, desse exercício de paciência que você vai estar submetido. A paciência e a perseverança em Deus nos levarão, eventualmente, ao sofrimento, a passar por situações de sofrimento. Mas a finalidade disso é nos aproximar do próprio Deus. Quando nós vimos lá uma vida de provação, você viu que o teste da provação ele é justamente para arrancar aquilo que não presta e ficar na vida da gente somente aquilo que é bom, aquilo que presta. Pedro, em 1 Pedro 2,9 diz, porque Deus se agrada de vocês, conscientes da vontade dele, de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Que talvez, eu separei esse versículo porque talvez isso esteja muito mais próximo da nossa realidade. Quantas das vezes a gente se sente injustiçado por alguma circunstância que a gente sofre, que a gente recebe, que pesa sobre nós, ou sobre a injustiça que a gente vê, e a gente precisa ser paciente com aquilo, porque aquilo é temporário, não existe mal que dure eternamente. Porque nós cremos que no fim das contas, do Senhor é a vitória e Ele trará a vitória. Isso quer dizer que você vai sobrepor todas as dificuldades da vida? Talvez algumas não, porque algumas elas vão ser constantes na sua vida. Mas no fim das contas, tudo isso redundará para a glória de Deus. Porque ao final, nossa finalidade de vida está em Deus. Não está em nós mesmos. Não está no emprego que a gente quer, não está nos nossos rendimentos, no que a gente ganha que a gente ganha de salário, de premiação. Nós temos paciência porque o fim dela,
A finalidade da paciência é o próprio Senhor, é o Senhor nos forjando para que nós sejamos testemunhas de fato e de direito. A fim da paciência é a misericórdia e a compaixão do Senhor, como a gente vê que Jó recebeu tudo aquilo que recebeu do Senhor, porque teve paciência para suportar o seu dia da provação. Para a gente refletir e finalizar essa lição de hoje, Tiago nos chama a ter uma vida de paciência, porque a paciência é uma virtude em falta. No contexto dele, ele chama a paciência aqueles irmãos ali que estavam afastados para que eles se mantivessem na fé. Da mesma forma hoje, a conclamação para você é que você tenha paciência para se manter na fé, para não entrar em desespero, para não entrar em parafuso, para não pirar o cabeção nesse momento. Tenha paciência, porque todos esses negócios eles vão passar. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então o Senhor não nos abandonou, o Senhor não largou esse mundo à sua própria sorte, mas o Senhor está aqui, continua controlando e no controle de todas as coisas. Nós não podemos confundir, meus irmãos, paciência com passividade. Esperar em Deus e não fazer nada são coisas distintas. Porém, tudo que fizermos, seja sobre o que for, que seja feito segundo a palavra de Deus e não segundo uma interpretação esdrúxula da realidade que esteja fora do padrão bíblico. Vivemos em contextos que a paciência se torna uma necessidade extrema. Talvez você viva numa casa que você seja o único cristão e todo mundo transforma você num objeto de chacota, num objeto de zombaria, tira a graça do seu Deus, de você agora ser crente, e você precisa ter paciência com essas pessoas, porque essa sua paciência vai ser uma das provas que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa mudada, né? Há pessoas que pedem a Deus mais paciências, mas o que parece nesse momento é que Deus está nos dando uma grande oportunidade de a gente exercer a paciência. Que a gente se lembre sempre do que a paciência produz em nós. O que é que a paciência produz nos nossos corações e nas nossas vidas. Então eu deixo aqui para você, para concluir essa lição, o texto escrito pelo pregador em Eclesiastes 7:8, que diz: terminar algo é melhor que começar. A paciência, ela é melhor que o orgulho. Então vamos concluir essa etapa de isolamento, meus irmãos. Concluir em paz, com paciência, entendendo que não há nada mais desesperador do que nós fazermos as coisas sem compreendê-las, mas entendendo que a gente precisa concluir e que a paciência, ela é a virtude que nós precisamos ter. Porque Tiago nos ensina nessa manhã que uma vida de paciência é necessária para que a gente honre o nosso Deus. Amém? Recadinhos dessa manhã. Nós teremos a nossa celebração hoje às 18h30, então não deixe de seguir as nossas redes sociais, não deixe de curtir esse vídeo no YouTube, no Facebook, onde você estiver. Deixa um comentário aqui se você gostou da lição, se você ficou com dúvida, escreve a tua dúvida aqui, manda pra gente via inbox, que a gente vai brevemente responder para você de acordo com a sua dúvida. Se ela precisar de um pouco mais de tempo, a gente vai dizer, isso aqui vai mais difícil, precisa de mais de tempo. É importante a sua participação, é importante que você interaja com a gente, até para a gente poder conseguir levar melhores materiais, melhor conteúdo para ajudar você na sua caminhada, tá bom? Hoje às 18h30 nós temos nossa celebração, então esteja com a gente nas nossas redes sociais, tanto na plataforma do YouTube quanto no Facebook, para que você celebre a Deus com a gente, esteja junto a gente, mesmo que virtualmente nós estaremos juntos celebrando ao Senhor, que é digno de honra e de glória. Antes de eu orar, antes de eu terminar a minha oração, vou pegar aqui, né, claro, eu gostaria de fazer um momentinho aqui extra, né, no momento de recadinhos, e parabenizar a todos os nossos pastores batistas, porque hoje, segundo domingo de junho, é o dia do pastor batista. Então, parabéns aos nossos pastores, que Deus abençoe, e claro, obviamente, fazendo menção honrosa e devidamente honrosa ao nosso pastor, o pastor Viegas, que é o servo do Senhor, que há quase um ano o Senhor separou para estar conosco, conduzindo a nossa igreja, estando ele sendo usado por Deus como instrumento do Senhor para conduzir a segunda igreja batista em Cidade Nova 5, de acordo com o que o Senhor tem desejado, tem colocado no seu coração. E eu particularmente agradeço a Deus pela vida dele. O pastor tem sido um grande amigo, um grande tutor, um grande conselheiro, uma pessoa que
tem me ajudado no desenvolvimento do meu futuro ministério pastoral, e eu gostaria de aproveitar o vídeo de hoje para homenageá-lo, para agradecê-lo e para dizer que todos nós da CIB temos no nosso coração grande gratidão a Deus pela sua vida. Então, pastor, a gente sabe que o senhor está meio baleado aí esses dias, tem tido umas crises aí, umas crises de saúde, e a gente roga a Deus que o Senhor restaure a sua saúde, abençoe a sua vida, e claro, que em breve o Senhor esteja aí ponto de bala para quando a gente retornar. Vai ter muito trabalho para o Senhor aí para apacentar o rebanho, né? Embora esteja apacentando ainda virtualmente. Bem, Deus abençoe, que o Senhor tenha aí muitos anos de um ministério profícuo, abençoado, que o Senhor faça e o ajude a crescer, que o Espírito do Senhor seja sobre a sua vida e que o Senhor esteja sendo a cada dia enchido pelo Espírito Santo de Deus para fazer cumprir a sua vontade. Eu queria dar um beijo pro meu pai é pastor Rui, pai, ó, beijo, ele tá bem aqui me olhando o vídeo todo. Deus abençoe meu pai também, que é um pastor que também é uma referência para mim, e aos demais pastores batistas que por alguma razão estão vendo essa lição nessa manhã, e aqueles que serão pastores em breve, viu? Você que está vendo aí, vou profetizar sobre a sua vida, se você se tornar um pastor em breve, que Deus abençoe você, porque o bicho pega, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina todos os dias. O Senhor nos dá a oportunidade de crescer, de estudar, de amadurecer, de sermos pessoas melhores do que nós somos. Obrigado porque a tua misericórdia é tão grande, Senhor, que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado porque hoje a gente aprendeu sobre paciência. A nossa vida deve ser uma vida paciente, de compreensão, entender e respeitar o ciclo das coisas, respeitar os processos das coisas, respeitar o tempo que as coisas vão acontecer, mas sempre focados no Senhor, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pela vida dos nossos pastores, que hoje nós comemoramos o dia do pastor Batista. É uma honra, Senhor, nós sermos uma igreja que tem um pastor Batista, alguém que nós amamos, que nós consideramos, que nós honramos e que nós queremos dedicar a vida dele ao Senhor. Abençoa a vida do pastor Viegas, que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre a Leoneide, sobre as meninas, e que a nossa família pastoral se sinta honrada, se sinta abençoada, se sinta amada pela nossa igreja. E que nós, como igreja, possamos cuidar bem do nosso pastor, para que ele cada dia mais se sinta estimulado, se sinta animado, vendo que o seu trabalho não tem sido vão, mas que o seu trabalho tem frutificado, e que o Senhor seja honrado com a sua vida. Obrigado, abençoa a vida de todos os pastores, nesse momento que muitos deles têm enfrentado diversos tipos de crises, Senhor, das nossas igrejas fechadas, mas que o Senhor continue abençoando e restaurando as suas vidas, Senhor, reanimando, dando-lhes um novo ânimo, avivando as suas vidas, enchendo-os com o teu Santo Espírito, Pai, fazendo seus corações arderem de amor pelas ovelhas, de amor pela tua palavra, de amor pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai, nesse dia, e que o Senhor cuide das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, muito obrigado por você ter estado até aqui. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Até o próximo domingo. Abraço e tchau, tchau.